Você pode pensar que os tempos do Titanic estão muito longe. Mas e se eu lhe dissesse que há menos de 20 anos houve outro navio que quase seguiu os mesmos passos do terrível navio de passageiros? Desta vez, abandonados pelo seu capitão, cerca de 600 passageiros teriam perdido a vida se não fossem os corajosos e rápidos animadores do cruzeiro. O navio Oceanus, construído na França e lançado em julho de 1952, era um navio de cruzeiro de propriedade grega que percorria a rota Marsella, Madagascar, Ilhas Maurício. Em 3 de agosto de 1991, após um sério atraso, ele partiu de East London, na África do Sul, em sua fatídica viagem para Durban. O capitão do Oceanus era o experiente marinheiro Yannis Avranas, que já navegava os oceanos há 30 anos, incluindo 20 anos como oficial. Mesmo antes do início da jornada, o navio já havia começado a se desgastar. Com buracos em suas paredes, placas do casco soltas e peças que controlam o fluxo de água faltando, ele parecia bastante descuidado. Mas voltemos ao momento da partida. Normalmente, a tripulação do navio organizaria uma festa de partida com os artistas e músicos no deck ao ar livre. Mas tudo parecia estar errado desta vez. O mar estava incrivelmente agitado, fazendo com que a festa acontecesse dentro do salão Four Seasons. Mesmo assim, a maioria dos passageiros não estava disposta a sair de suas cabines durante essa forte tempestade. Mas logo as coisas pioraram ainda mais. Várias horas depois do jantar, os garçons mal conseguiam equilibrar suas bandejas sem deixar cair alguma coisa. Em um momento aterrorizante, pratos, copos e talheres começaram a escorregar das mesas. As pessoas não conseguiam mais ficar em pé e vasos de plantas decorando o salão começaram a cair. O problema era que, em uma tentativa de compensar o atraso anterior, o Oceanus entrou em mar agitado. Mas esse acabou sendo um erro fatal. Em primeiro lugar, o sistema de descarte de resíduos do navio ainda estava sendo reparado, o que significa que várias partes essenciais ainda não haviam sido substituídas. Em segundo lugar, o navio não estava apenas preso em uma tempestade violenta. Não, a situação era muito mais perigosa, porque o Oceanus encontrou ondas gigantes, também chamadas de vagalhões. Elas são incrivelmente grandes e inesperadas, aparecem de repente e podem destruir até grandes navios e transatlânticos. Então, com essas ondas perigosas batendo contra o navio, não é de se admirar que o revestimento de seu casco tenha cedido e estourado. A água do mar começou a encher a sala de máquinas do navio na velocidade da luz, e como a água que subia poderia facilmente ocasionar um curto-circuito nos geradores, eles foram imediatamente desligados. O Oceanus ficou sem energia e à deriva nas ondas. A maioria dos passageiros ainda desconhecia o desastre iminente, mas isso não iria durar. A água do oceano estava inundando o navio através dos canos principais de drenagem, o que significa que a água estava descontroladamente transbordando de banheiros, chuveiros e do sistema de descarte de água. O navio estava lentamente afundando. As luzes principais se apagaram e foram substituídas pelas de emergência. O navio ficou escuro, apenas com as áreas públicas mal iluminadas. Você provavelmente deduziria que, ao ouvir notícias tão dramáticas, a tripulação imediatamente informou os passageiros e iniciou o processo de evacuação? Não dessa vez. A bordo do Oceanus afundando, isso simplesmente não aconteceu. Assim que a equipe percebeu que o navio não tinha esperanças e não poderia ser salvo, se preparou para abandoná-lo. Eles não seguiram o procedimento padrão de chavear as portas dos decks inferiores e nem conseguiram ativar o alarme. Como resultado, os passageiros permaneceram no escuro até a água começar a inundar os convéses inferiores. Aqueles que finalmente notaram a horrível situação correram para a ponte em busca da tripulação, mas descobriram que não havia ninguém lá. Algumas testemunhas relataram que viram o capitão, junto com outros membros da tripulação, todos preparados e prontos para abandonar o navio. Já ouviu falar sobre a regra dos marinheiros, que afirma que o capitão é a última pessoa a deixar o navio se estiver afundando?
Além do mais, se ele é incapaz de evacuar os passageiros e sua tripulação, ele não deve salvar sua própria vida, mesmo que possa. Bem, esta nobre tradição virou balela no Oceanos. O capitão e sua equipe não fariam nada. Eles partiram em vários barcos salva-vidas sem olhar para trás. Por sorte, o navio ainda tinha seus artistas. Antes do desastre, quase todos os passageiros se reuniram no salão principal para assistir ao espetáculo das 10 horas da noite. No entanto, eles estavam ficando cada vez mais alarmados porque algo estranho estava acontecendo no navio. Moss Hills se apresentou no Oceanos como cantor e guitarrista. Ele poderia ter dito que o navio estava tendo um problema, mas naquela hora ele ainda não tinha percebido a gravidade da situação. Naquele momento, ele decidiu manter os convidados entretidos para evitar o pânico e mantê-los calmos. Como não havia eletricidade a bordo, nenhum dos microfones ou alto-falantes funcionava. Na penumbra das luzes de emergência, o artista tocava seu violão e cantava. Mas entre as músicas, os passageiros ficavam se perguntando o que estava acontecendo. Tendo ficado sem explicações plausíveis e quaisquer outras maneiras de entreter as pessoas nervosas, Hills saiu para investigar. Mais tarde, Hills disse que o capitão negou que o navio estivesse afundando, mas ao mesmo tempo disse-lhes para se prepararem para uma evacuação. Parecia estranho, e Hills, junto com seu colega Julian Butler, foi até a área reservada para apenas a tripulação para descobrir a verdadeira história. O navio escuro estava navegando violentamente. Escadas olhosas estavam extremamente escorregadias, mas finalmente a dupla chegou na parte baixa do Oceanos. Para sua surpresa, descobriram que o convés estava de fato seco. Eles continuaram procurando por sinais de água, mas não encontraram nada. Hills e Butler não tinham nada a fazer, senão voltar ao convés superior. Quando chegaram lá, viram que vários botes salva-vidas já haviam sido baixados e crianças e mulheres estavam entrando neles. Mas para sua surpresa, os animadores também notaram que os oficiais superiores estavam entrando nos barcos também, e ninguém parecia estar no comando da situação. Hills ficou ainda mais desconfiado e dirigiu-se novamente para os convéses inferiores, desta vez sozinho. Assim que se aproximou da sala de máquinas, ouviu o barulho da fúria da água. Quando ele virou em uma esquina, seus piores temores foram confirmados. O navio estava afundando. Assim que Hills percebeu o horror da situação, assim como o fato de não poderem esperar nenhuma ajuda da tripulação em pânico, ele entrou em ação. Juntamente com sua esposa Tracy e seus colegas Robin Boatman e Julian Butler, começou a ajudar os passageiros. Hills ficou transmitindo uma chamada de socorro pelo rádio até o pedido de ajuda ser respondido. A Força Aérea e a Marinha sul-africanas enviariam 16 helicópteros de resgate, que chegariam a qualquer momento. Além disso, o navio de contêineres holandês Ned Lloyd Mauritius também respondeu ao pedido de socorro do Oceanos e correu para ajudar. Mais tarde, seus botes salva-vidas desempenharam um papel importante na evacuação dos passageiros do navio afundando. Enquanto isso, Moss Hills organizou um processo de evacuação ordenado, onde crianças e mulheres foram as primeiras a usar os botes salva-vidas remanescentes. Infelizmente, como o navio já estava se inclinando à direita, os passageiros não podiam usar todos os barcos que estavam a bordo. Felizmente, os helicópteros chegaram a tempo de transportar as 225 pessoas restantes no navio, com a ajuda de cintos de segurança. Mais uma vez, os artistas insistiram que crianças e mulheres precisavam ser resgatadas primeiro. Depois disso, todos foram levados para uma cidade próxima, a cerca de 10 quilômetros de distância. Todas as 571 pessoas que estavam a bordo do navio, depois que a tripulação o abandonou, foram salvas. Moss e Tracy Hills, assim como Butler e Boatman, foram os últimos a deixar o navio. Boatman disse mais tarde que o capitão o contatou de manhã para saber como a evacuação estava sendo feita. Por volta das 15h30 do dia seguinte, o Oceanos tocou o fundo de areia a 91 metros abaixo da superfície do oceano.
Os últimos minutos do seu naufrágio foram filmados e transmitidos pela ABC News. Hoje em dia, o navio naufragado fica a cerca de 5 quilômetros da costa. Você já ouviu falar de outras histórias em que a coragem e a dedicação de alguém salvaram vidas humanas? Compartilhe conosco nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Mas ei, não entre nesse bote salva-vidas ainda, não sem antes escolher entre os mais de 2.000 vídeos legais que temos para você conferir. É só clicar no da esquerda ou no da direita e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.